Então quem vem falar comigo hoje sobre trabalho e pensa, todo mundo fica o dia inteiro sentado na sua estação de trabalho individual, e é isso que a gente precisa pensar, que todo mundo tem que ter lá o seu cantinho próprio. Não que não precise ter o seu cantinho próprio, mas se você está trabalhando remotamente ou de forma flexível, será que a maneira de pensar o trabalho não é outra? Será que não preciso começar a pensar diferente de head count? Quantas pessoas trabalham para mim, e sim quantos assentos de trabalho, de vários tipos de trabalho eu preciso no escritório. A questão de colaboração e flexibilidade. A gente vê hoje que você, para ter uma vantagem competitiva de inovação, se você não tiver flexibilização e colaboração, você não tem inovação. São os três grandes componentes que fazem diferença no final. Quem é que está familiarizado com esses termos, sprints, scrums e outros tipos de trabalho que você tem, que vem da área de programação, mas que estão permeando as outras áreas também? Trabalho ágil é uma realidade em todas as formas de trabalhar. Você poder ter agilidade, você ter menor tempo, você ter um trabalho iterativo. Eu não estou falando em interação, e sim repetição e melhoria a cada vez que você repete. São coisas que estão sendo geradas e geram uma nova forma de pensar para as pessoas na hora de pensar o espaço de trabalho também. E a questão de você ter dispositivos tecnológicos o tempo todo. Eu estou vendo uma pessoa ali com um iPad, várias pessoas com seu celular na mão e várias pessoas checando 2, 3 aparelhos de celular ao mesmo tempo. Então a gente tem uma informação em excesso começando a causar uma epidemia de estresse. Alguém perguntou sobre neuroarquitetura. Isso tem muito a ver com neuroarquitetura. Como é que você usa o espaço para diminuir esse tipo de tensão e estresse? Como é que você cria espaços sem tecnologia? A gente agora já está indo num outro momento onde a gente busca espaços com muita tecnologia, mas ao mesmo tempo onde é que eu tenho espaços de descompressão, onde tecnologia não funciona. Olha que maneira louca de pensar. Novas profissões, né? Quem é que hoje faz o que pensava que iria fazer há 5 anos atrás? 3. Não vou nem falar quando entrou na faculdade, porque aí não dá mais, né? Eu acho que todo mundo aqui já mudou a forma de pensar, a forma de agir, pensa em novas profissões. Hoje a gente está formando gente nas universidades para profissões que ainda não existem, que vão ser inventadas nesse meio de caminho. E como é que a gente pode criar espaços de trabalho para essas novas profissões? E a 10ª tendência que a gente vê a nível global, e todas elas são válidas no Brasil, é a questão de Big Data versus capital humano. Todo mundo fala de Big Data, fantástico, eu quero dados, mais dados, cada vez mais. Só que o dado sozinho, sem a inteligência, não vale nada. Se alguém quiser ler um artigo muito interessante, saiu essa semana, nas páginas amarelas da Veja, exatamente um especialista falando sobre o assunto. Então, se você não conseguir associar Big Data com inteligência humana, não há geração de valor. Então, a gente precisa do lado humano para geração de valor. E aí a gente começa a pensar, né? Por que o espaço de trabalho está tão diferente do que era antes? Aí eu vou ver que novas profissões e tecnologias surgem em menos de 1 ano e meio. A cada ano e meio eu tenho uma série de novas tecnologias e novas profissões. Os novos padrões de trabalho, eles mudaram tremendamente. Eu lembro de ter começado a ver mobilidade pensando no trabalhador que viajava, o travel worker. Agora tem o wherever worker, o trabalhador que trabalha a qualquer tempo, e o whenever worker, que é aquele que trabalha em qualquer lugar, aonde ele estiver, e todos esses não estão no escritório, mas eles precisam de uma conexão
com o seu espaço de trabalho corporativo para uma série de questões de tecnologia, de você poder ter a cultura da empresa e também de compliance. Dado interessante, só 49% das estações de trabalho individuais são ocupadas em qualquer momento que você faça um estudo. Isso é um estudo global da Johnson Controls, que inclui o Brasil. E esse número tem aumentado. Você, às vezes, chega num cliente e faz uma medição rápida, você faz uma ronda, você tem 60% de estações vazias, às vezes mais. E ainda se privilegia o espaço individual. Será que não tem alguma coisa errada nessa maneira de pensar? Vida e trabalho estão cada vez mais difíceis de separar. Agora mesmo eu estava fazendo uma entrevista aqui e falando de Instagram. O Instagram é pessoal, mas é de trabalho. Não, é de trabalho, mas é pessoal. Aí fica aquela confusão danada e as coisas se misturam. E o trabalho ele está, no final das contas, aonde a pessoa está. Hoje mesmo, eu acredito que todos vocês prestaram aqui estão trabalhando ao mesmo tempo que estão aqui. Responde um e-mail, responde um WhatsApp, sai correndo para atender o telefone, porque é o cliente, finalmente você conseguiu falar, e a gente não consegue mais separar. E aí a gente começa a pensar em como é que o espaço de trabalho pode responder a essas novas demandas. E aí eu quero deixar todo mundo ansioso um pouquinho. A tensão que se vive no dia a dia, né? Como eu posso responder as exigências das novas gerações enquanto eu acomodo as demais? Sabendo que a geração Z, a geração Y, são muito mais abertas, gostam muito mais de interação, ao mesmo tempo em que as gerações mais antigas tendem a privilegiar o uso do espaço como símbolo de status, como eu quero meu espaço fechado, eu preciso ter o meu tempo. Como é que eu vou planejar espaços flexíveis para novas formas de trabalhar que me deem a sensação de estar em casa e no trabalho ao mesmo tempo? E quanto que eu posso permear essa maneira de ver o espaço em termos de espaço de trabalho de casa? Como é que eu vou pensar em espaços que possam acolher as demandas do século XXI, que eu não sei quais são todas elas? Como é que eu vivo com essa incerteza enquanto um profissional de design? Como é que eu posso fomentar a criatividade como essa fronteira de vantagem competitiva para qualquer negócio? Ah, mas o meu negócio não precisa ser criativo. Meu amigo, se você virar para mim e falar que o seu negócio não precisa ser criativo, você não vai existir daqui a 6 meses ou 1 ano. Então é uma coisa que não adianta, independente da sua área, a criatividade é fundamental. Como é que eu vou criar espaços para negócios que não existem ainda? Estou fazendo um novo espaço, um novo edifício, que eu estou deixando pronto para alguém usar. Mas eu não sei que negócio é esse, mas eu preciso saber, o negócio não existe ainda. Como é que eu vou usar a minha forma de criar, a minha forma de usar a minha profissão para pensar esse espaço? E aí, como é que eu faço tudo isso se ainda eu estou vendo a profissão criar espaços como se fazia antigamente? É a mesma coisa que a gente... O que acontece é a gente vê muito processo criativo olhando no espelho retrovisor. Alguém já tentou dirigir um carro para frente só olhando no espelho retrovisor? Não vai dar certo, né? Você vai bater. O que acontece quando a gente está indo para frente e usa o espelho retrovisor para referência? Eu preciso saber o que está acontecendo lá atrás, se alguém vai me ultrapassar, se está vindo pela direita, pela esquerda, mas o meu foco é para frente. Enquanto eu estiver planejando espaço, olhando no espelho retrovisor, não vai dar certo. Eu vou ter uma série de projetos, como a Adri estava falando antes, que você vê que 2 anos depois de implementado, eles não funcionam. E muitas vezes não é um problema do arquiteto, é o cliente que não entendeu que a visão de futuro é no olhar para frente e quis te obrigar a planejar olhando para trás.
Então, é uma responsabilidade muito grande da profissão de mostrar isso para o cliente. Na hora que trabalha o espaço, olhar para frente, porque senão ele vai bater o carro e aí já era, não tem mais futuro. Aí só uma ideia de tudo que tem de formas de planejar espaços, né? A gente começou aqui atrás, onde a gente estava no trabalho, e aí eu tinha trabalho hierárquico, o planejamento universal, e eu tinha um planejamento tradicional, e de uma hora para outra isso aqui tudo aconteceu e a gente chegou hoje e tudo existe ao mesmo tempo. Eu estou a trabalho, onde eu tenho trabalho com um ambiente mais colaborativo, que eu uso planejamento baseado em atividades ou em comunidades, ou então eu venho mais para frente, tenho formas alternativas de trabalhar, tenho espaços planejados em rede, e quando eu vou mais olhando para o trabalhando, que é o que acontece mais, e é uma tendência de futuro, cada vez mais a gente vê a vida e o trabalho se misturando, meio sem horário, sem local, a gente passa para a questão dessas formas ágeis de trabalhar e sustentável e resiliente, que é uma grande pergunta, porque um ponto de interrogação. A gente não sabe para onde a gente está indo. Como é que eu vou pensar isso? Qual é a forma? Não tem forma. Tem um processo por trás que pode nos ajudar a planejar esses espaços. Então, as mudanças organizacionais têm acontecido a cada 3 anos, e o ciclo de desenvolvimento tecnológico é de 1 ano e meio. E, ao mesmo tempo, a gente ainda tem uma vida útil de um espaço de trabalho que é de 12 a 18 anos. Eu acho que tem uma discrepância por aí. Como é que a gente pode começar a pensar isso de forma diferente? O meu investimento, a minha depreciação do capital investido vai acontecer num espaço de tempo longo, eu tenho que pensar esse espaço de forma diferente. Duvido alguém querer fazer um investimento de espaço para 2, 3 anos, que é o que a gente sabe que é a realidade de mudança organizacional, etc. Como é que eu faço esse espaço com uma durabilidade maior, flexível, resiliente ao longo do tempo e capaz de acomodar o que eu não sei que vem por aí? Tudo facinho, tudo tranquilo de fazer. Então, como é que eu posso planejar espaços de trabalho para um futuro desconhecido? E aí vem algumas tensões que acompanham a gente nesse processo. Quanto e qual trabalho deveria ser executado no escritório? É uma resposta que para cada empresa vai ser diferente. Quais estratégias alternativas de trabalho são mais adequadas? É trabalho de casa? É trabalho flexível? Não ter horário? É trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana? Depende da cultura da empresa e do modelo de negócio que a gente tem à frente. Quais tecnologias são apropriadas para essas novas formas de trabalhar? Mais uma vez, depende, né? Casa a casa. Às vezes a tecnologia não existe ainda e ela está sendo inventada enquanto a gente faz o projeto. E aí para tudo e ajusta, porque aquela tecnologia já mudou. Eu acho que o melhor exemplo disso é falar do Wi-Fi e cabeamento de tudo. Antes se cabeava tudo, e podia ser que aqui ia precisar de um ponto, mete a cabo por aí. E é um custo absurdo. Agora com o Wi-Fi você tem que pensar 10 vezes aonde vai ter alguma coisa realmente cabeada que justifique, porque aquele investimento não faz mais sentido. E como implementar essas estratégias alternativas de trabalho? Eu estou falando do nosso parceiro lá de recursos humanos, está arrancando os cabelos. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou preparar as pessoas para essa nova realidade sem que eu conheça direito essa realidade, sem que haja uma resistência muito grande à mudança? Então, definir a melhor forma, a melhor alternativa de trabalho para cada organização é complicado. Conectar as estratégias de trabalho aos espaços corporativos, essas soluções de espaço, é complexo.
Ajudar as pessoas a passarem por essa mudança é fundamental, porque senão o projeto não vai funcionar depois. E ainda a gente vê as pessoas criando espaço corporativo como se fazia antigamente. Podia me dar, por favor, o seu cronograma, o seu organograma? Quanto espaço para guardar papel precisa? Vai precisar ter quanto de espaço de storage você precisa? Quantas salas de reunião você precisa? Não é você não precisa perguntar às pessoas o que elas não sabem responder. Senão a resposta vai vir só o que elas podem fazer é te dar uma resposta em cima da realidade que elas conhecem. Mas compete ao arquiteto, compete ao planejador daquele espaço, as pessoas que estão fazendo uma estratégia nova para o espaço, ajudar o cliente a pensar de forma diferente, a questionar quando o cliente vem para você e diz assim, eu preciso de 4 salas de reunião para 20 pessoas, de 2 salas de reunião para 40 pessoas, e você fala assim, quantas vezes por ano você reúne 40 pessoas? Ah não, 2 vezes por ano vem o board lá de fora, a gente faz a reunião aqui. Pô, se alguma dessas salas de 40 pessoas em algum outro lugar, e dá um melhor uso para esse espaço, de repente você vai liberar um montão de espaço, vai mudar a cara do seu projeto, aí o financeiro olha para você e fala assim, não é que vale a pena pensar nisso? E aí, como é que a gente realiza isso? Para usar o espaço como uma ferramenta estratégica, a gente precisa juntar 3 linguagens que são faladas o tempo todo, são 3 línguas que se falam dentro de qualquer lugar, mas precisa de tradução entre elas. É a linguagem de design dos espaços, que a gente fala muito de princípios e atributos, a linguagem humana, que é a cultura e os comportamentos, e a linguagem de negócio, que a gente está falando de fatores críticos de sucesso e de retorno ao investimento. Então, enquanto a gente não conseguir juntar isso tudo, a gente não consegue passar para essa próxima etapa de um design mais estratégico, que depende de uma avaliação de risco. Aí eu estou mudando a minha linguagem, se eu for para lá da microfonia, mas eu vou mudar a minha linguagem de falar sobre o projeto. Ao invés de falar em metros quadrados, eu quero saber o risco que eu estou causando, que a empresa tem com esse projeto, com essa mudança que está sendo proposta. É um risco baixo ou moderado que vai me dar uma mudança que eu vou manter o que eu tenho, eu vou usar muito dos estándares existentes, ou quando muito vou ter novos produtos, ou às vezes um novo processo que está sendo incluído. Eu vou refinar o meu espaço, então eu tenho uma mudança moderada, tanto em espaço, tecnologia, processo, trabalho ou cultura, que vai requerer alguns ajustes, ou eu vou começar a falar de um risco mais alto quando a minha mudança ela é significativa ou fundamental em termos de espaço, tecnologia, processo e cultura. Quando eu vou repensar realmente o que eu estava fazendo. Então, ou eu vou redefinir ou transformar. E nesse momento aqui, se você não tiver um suporte, um change management estratégico, que reúna desde o início da concepção do projeto, arquitetura, recursos humanos, TI, e a liderança das empresas, você está embarcando num barco furado. Vai dar errado, vai ter muita gente insatisfeita no final. E o pior é você, seu cliente virar para você e falar, como o Antônio falou aqui, assim, gostei não. Não era isso que eu queria não. Depois que está tudo pronto, depois daquele sofrimento para entregar no prazo, não era isso não. Ficou bonitinho, né? Aquele ombrinho assim, na cara do CEO. Mas era muito melhor do que a gente tinha antes, né? Vai ser, né? O cara estava morando no espaço, tinha 30 anos, tinha sido feito um monte de puxadinho ao longo dos tempos, vai ficar melhor, né? E aí, como é que a gente conversa a esse respeito? Como é que a gente envolve os outros parceiros? Tratando o espaço como negócio. Essa é uma pesquisa da Carnegie Mellon que mostra que ao longo do tempo as despesas operacionais de qualquer empresa pode variar 1% para cima, outro para baixo, mas 80% delas praticamente é de gastos com pessoas e 20% se distribui entre tecnologia e espaço. Ninguém questiona quando o orçamento é de tecnologia.
Então vamos deixar isso para lá. No espaço, não dá para fazer mais barato, não. Gente, discutir que você vai gastar 10% do seu custo de operação, processo e cultura como os catalisadores do trabalho e tecnologia e espaço como os facilitadores desse trabalho. O espaço e a tecnologia não podem estar no seu caminho da produtividade, tem que ser facilitadores para o aumento da produtividade. E só assim a gente consegue juntar todas aquelas tendências que a gente vê, porque a gente aborda todas elas. E vocês vão ver nesse gráfico que não é somente que diversidade de gerações, por exemplo, está ligado à cultura. Não, está ligado à cultura, está ligado a espaço, dispositivos tecnológicos têm a ver com ferramentas, mas influenciam o processo. É um sistema, um ecossistema que está todo interligado, onde uma coisa influencia a outra. Então a gente tem que ter uma abordagem mais holística para olhar para o espaço, para entender. É mais complicado? É sim, mas é muito mais prazeroso trabalhar num projeto que é mais complexo, onde a gente consegue botar todos os players na mesa desde a conceituação do projeto. Às vezes não tem o projeto, só tem um problema. E aí é muito melhor da gente pensar na solução do problema, sem pensar que aquilo tem que estar entre quatro paredes. E aí a gente aproveita para mover a cultura organizacional para frente e não para trás, tentar manter uma coisa parada no tempo é impossível. E a gente passa a ter 5 elementos fundamentais de diferenciação, que são a possibilidade de combinar conhecimento local e global. A gente fala de cultura, a gente pensa na cultura da empresa global e como ela se manifesta localmente. Construir as pontes entre cultura, design e estratégia de negócio através das diversas linguagens que passa a se falar no projeto. A gente permite a participação de todos na solução de problemas, então a gente implementa processos de cocriação durante o processo de projeto. A gente responde a questões com significado para as pessoas. Muitas vezes a gente num projeto perde um tempo enorme discutindo um determinado ponto que ninguém está nem aí para aquilo. E aí um problema real que está do lado, está todo mundo de antólogos que está olhando para aquele problema específico e deixa passar. Se resolvem coisas sem significado ou significância e deixa de resolver o que realmente importa. E gera soluções que são naturalmente flexíveis e adaptáveis, porque no momento que a gente envolve a todo, aumenta a capacidade de criação nesse processo, a solução é muito melhor. E a gente tem 3 modos fundamentais de geração de valor, que aí é que a conversa muda muito com o cliente. A gente trabalha com engajamento de liderança e colaboradores na criação do que o futuro pode ser. A gente não conhece esse futuro e esse futuro cada um vai desenhar. A gente tem um alinhamento nas questões-chave de negócio, uma visão mais profunda, tanto dos comportamentos quanto da cultura, que vai ajudar na aceitação da solução. E a gente cria uma experiência onde todos são partícipes desse processo. Então, desde o processo de conceituação, é uma experiência em si só. E a gente desenha essa experiência ao longo do projeto, desenhando também a experiência de futuro que as pessoas vão ter naquele espaço. E aí, como é que isso funciona na prática, né? Muito legal, bom falar, blá, 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 blá. Mas aí eu trouxe 2 casos rapidinho para vocês. Um é da Accenture de Houston, que foi o primeiro projeto que fizemos com eles e foi aplicado globalmente depois. Problemas: 3 pisos completos, utilização muito baixa, não havia interação e colaboração entre as pessoas, havia uma perda de sentimento de pertencer à empresa, perda de identidade, muito baixa inovação e não havia mentoring e coaching, que na área de consultoria é fundamental, e muitas estações individuais sem uso o tempo todo. Isso aqui são as fotos, algumas fotos meio descaracterizadas que a gente pode mostrar. E os resultados que a gente teve com a criação de um novo espaço.
Essas medidas são todas medidas específicas do projeto, tá? Onde a gente aumentou o networking, a gente aumentou o mentoring, mais 29% de colaboração espontânea, 29% a mais de senso comum, senso de comunidade, muito maior interação entre os clientes internos e externos e, que é interessante também, redução de 62% no footprint. De 3 andares passou para um andar só, implementação de uma razão de compartilhamento de 1 para 8 nos espaços individuais, e aí vai uma grande... uma questão que a gente tem que prestar muita atenção, não vale para todo mundo. A gente trabalhou com a Accenture, com a própria Accenture, desde escritórios onde a gente implementou 1 para 4 até 1 para 14. Nesse específico foi 1 para 8. Tem que compreender como as pessoas trabalham, que tipo de trabalho elas fazem para poder chegar nessa razão. Não é assim, 1 para 8, vamos jogar todos eles. E o aumento na utilização. As pessoas faziam reunião no café de baixo, tinha um Starbucks embaixo, eles iam se reunir no café embaixo, de tão desagradável, literalmente, que era o espaço em cima, que eles tinham no edifício. Aqui um depoimento do diretor global de Corporate Real Estate da Accenture, onde ele diz que foram bem-sucedidos em todos os aspectos, que a abordagem proposta para eles valeu os resultados, isso foi implementado em várias outras áreas. A DAO do Brasil, desculpa a baixa qualidade das fotos, são da revista Exame. O problema que eles tinham à época, um projeto com 2 anos finalizado, que ainda não podiam depreciar o que tinha no escritório, crescimento acima do esperado, mudanças organizacionais significativas à época, necessidade de trabalho, necessidade de mudança de cultura de trabalho. Eu estou falando aqui de DAO São Paulo, ou Saberá, senão a gente fala assim, funcionou lá fora, não funciona aqui, funciona aqui. Fizemos um trabalho com eles de visão estratégica do espaço e change management estratégico, com envolvimento de liderança, e resolvemos o problema que eles tinham, não só de acomodação, como cada funcionário ganhou 52 minutos por dia por funcionário em termos de trabalho útil, foi medido internamente. Eliminou-se 2,5 bilhões de dólares em termos de perda de tempo real, aumento da capacidade da sede de 600 para 1.150 pessoas e 10 milhões de dólares por ano de economia em 5 anos. Qualquer projeto se paga com isso. E aqui o depoimento do Daniel Pedroso, à época que foi o líder do projeto, que além da gente reduzirem custos, aproveitaram para replanejar o escritório e aumentaram a produtividade, o bem-estar. É mais complexo? Dá mais trabalho? Dá, mas é muito bom a gente ver um cliente que sai na revista, que mostra o projeto e que aprecia o processo. E aí, como eu comecei com ele, eu vou terminar com ele também. Heráclito diz que é impossível pisar no mesmo rio 2 vezes. Quando a gente volta, a água já passou e tudo já mudou. Então não tem como a gente pensar que mudança é uma coisa que não acontece, está aí o tempo todo. E a gente precisa pensar por conta disso, a gente precisa de espaços resilientes. E muito obrigada a você.